E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Preparem-se porque hoje a gente vai desbravar um tema que mexe com a curiosidade de muita gente. A escatologia, o estudo do fim dos tempos. É isso aí. Mas antes de começar, já não sabe, né? Deixa aquele like esperto. Se inscreve no canal para não perder nenhum episódio e compartilha esse mergulho com a galera. É isso. Quanto a mais gente embarcar nessa jornada com a gente. Mulher. Hum. E não esquece de deixar nos comentários sugestões de livros para os próximos episódios, Bom. preparados para desvendar os mistérios do fim dos tempos. Com certeza. E para nos guiar nessa aventura, temos aqui um expert no assunto pronto para decifrar os enigmas e as nuances da escatologia. Nessa. Segura essa. Vamos mergulhar no livro Escatologia Essencial do Vitor Vieira. Mas, aviso importante. O papo aqui não é ficar vidrado em datas ou detalhes técnicos, ok? A ideia é ir além da superfície, entender o coração de Jesus e como o plano dele se desdobra para a humanidade. Perfeito, isso mesmo. O livro, ele nos convida a enxergar a escatologia não como um calendário do fim do mundo, mas como uma lente para entender melhor a revelação de Jesus e do amor dele por nós. Sensacional. Então, bora começar desvendando o Apocalipse, aquele livro que muita gente vê como um bicho de 7 cabeças, cheio de mistérios, é um pouco assustador. Como a gente pode entender essa mensagem de forma mais clara e inspiradora? Sabe, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que Apocalipse não é sobre o fim de tudo, mas sobre o fim de uma era. O foco principal é a revelação de Jesus Cristo em toda a sua glória e poder. Tanto que o próprio nome do livro já entrega o jogo, né? Apocalipse, que significa revelação. Faz todo sentido. É sobre a manifestação grandiosa de Jesus, e não sobre o fim do mundo em si. Mas me diz uma coisa, por que é tão importante a gente estudar sobre o fim dos tempos? Muita gente fala que é perda de tempo, que a gente devia focar no presente. O que você diria para quem pensa assim? Olha, na verdade, compreender o fim dos tempos é como ter um mapa que nos guia na jornada da fé. Ele nos ajuda a viver o presente de forma mais plena e significativa, com a consciência do nosso destino final e a motivação para viver de acordo com os valores do reino de Deus. É como ter uma bússola, né? Para nos orientar em meio aos desafios da vida e nos manter firmes no caminho certo. Exatamente. Estudar a escatologia nos ajuda a combater medos, desmistificar ideias equivocadas e nos preparar para os tempos que virão. É um convite a se aproximar de Deus e se encher de esperança. Show. E já que a gente está falando em se preparar, o livro do Vitor Vieira nos apresenta o conceito do milênio, aquele período de 1000 anos em que Cristo reina aqui na Terra. O que a gente pode esperar desse tempo? Vai ser tipo um paraíso na Terra, literalmente. Olha, o milênio é sim um período literal, em que Jesus reinará visivelmente em toda a sua glória, restaurando a terra e estabelecendo a justiça e a paz. Mas não pense que vai ser só moleza. Vai ser uma época de muito trabalho, com os santos participando ativamente do governo de Cristo, discipulando as nações e expandindo o reino de Deus. Caramba, que responsabilidade, hein? Imagina só, aprender a governar com o próprio Jesus. E que tipo de corpo a gente vai ter nesse período? Seremos tipo espíritos flutuando por aí. De acordo com o que a gente encontra em Escatologia Essencial, teremos corpos glorificados parecidos com o corpo de Jesus após a ressurreição. Corpos poderosos, livres das limitações que temos hoje, capazes de interagir tanto no mundo físico quanto no espiritual. Corpos turbinados para a eternidade. Incrível. Mas e a grande tribulação? Aquele período tão temido que precede o milênio. O que a Bíblia nos revela sobre esse tempo? Sem dúvida, a Grande Tribulação será o período mais desafiador da história da humanidade. Um tempo de intensa perseguição à igreja, de manifestação do mal em sua plenitude, mas também de grande poder e ação sobrenatural de Deus em favor do seu povo. Um período de provação extrema, mas também de demonstração da graça de Deus. Exatamente. É importante lembrar que a igreja não será arrebatada antes da Grande Tribulação. Vamos atravessar esse período mais fortalecidos e protegidos pelo Senhor. Seremos como aqueles que, no livro de Apocalipse, lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Que imagem poderosa. Uma igreja purificada e fortalecida pelo sacrifício de Jesus. Mas me diz uma coisa, quem ou que causa essa grande tribulação? É tipo um castigo divino, a fúria da natureza ou a maldade humana? Segundo Victor Vieira, a Grande Tribulação é resultado da ação de 4 agentes principais: Deus, o diabo, a humanidade e a própria natureza. Deus, em sua justiça, julga o pecado e a rebelião. O diabo, em sua fúria, persegue a igreja de Israel. A humanidade, em sua corrupção, se entrega ao mal. E a natureza, em convulsão, reflete o caos espiritual que domina a terra. É como uma tempestade perfeita de consequências do pecado e da rebelião contra Deus. E essa grande tribulação, quanto tempo vai durar? A Bíblia dá alguma pista? Sim, a Bíblia nos dá algumas pistas. Ela usa diferentes termos para se referir à mesma duração. 1262 dias, 42 meses, tempo, tempos metade de um tempo. Tudo isso aponta para um período de 3 anos e meio de intensa tribulação.
3 anos e meio que vão sacudir as estruturas do mundo. E nesse cenário todo, qual é o papel de Israel? Eles ficam de fora dessa história ou têm um papel importante no plano de Deus? O papel de Israel é central no plano de Deus para o fim dos tempos. As Escrituras mostram que Deus não abandonou seu povo e que a igreja não substitui Israel. Deus tem um plano de redenção para toda a nação de Israel e Jerusalém se torna o palco principal dos eventos finais. Jerusalém é a cidade eterna no centro do palco da história. É fascinante como tudo converge para esse ponto. Mas por que será que Israel sofre tanta perseguição ao longo da história? Por que tanto ódio direcionado a esse povo? A Bíblia revela que o diabo, ciente da importância de Israel no plano de Deus, investe pesado em perseguir e destruir o povo judeu, tentando a todo custo impedir que as profecias se cumpram. E, infelizmente, ao longo da história, a própria igreja, por vezes, se deixou levar por doutrinas equivocadas, como a teologia da substituição, que geraram preconceito e perseguição aos judeus. É triste ver como a arrogância e a falta de entendimento bíblico podem levar a consequências tão desastrosas. Mas, felizmente, vemos o mover de Deus em favor de Israel nos dias de hoje, com muitos judeus se voltando para Jesus e reconhecendo-o como Messias. Verdade. E esse avivamento em Israel é um sinal claro de que estamos nos aproximando do cumprimento das profecias. Deus está restaurando seu povo e preparando para o que está por vir. Que notícia animadora. É um privilégio poder testemunhar esse mover de Deus em nossos dias. Mas me fala, que alianças Deus fez com Israel e como elas se conectam com o fim dos tempos? Deus fez 4 alianças principais com Israel: a Aliança Abraâmica, a Aliança Mosaica, a Aliança Davídica e a Nova Aliança. A Aliança Abraâmica prometeu a Abraão uma descendência numerosa, uma terra específica como herança e uma abrigação para todas as famílias da terra através dele. A Aliança Mosaica estabeleceu a lei e os mandamentos, condicionando a permanência de Israel na terra à obediência. A Aliança Davídica prometeu um rei eterno da linhagem de Davi, que governaria com justiça e paz. E a Nova Aliança, profetizada por Jeremias e inaugurada por Jesus, prometeu a transformação interior do povo com a lei escrita em seus corações. Quanta informação! É impressionante como as escrituras nos revelam o plano detalhado de Deus para Israel e como tudo se conecta. Mas como essa sequência de alianças se relaciona com os eventos finais? Tem alguma ligação direta? Todas as alianças de Deus se cumprem em Jesus Cristo, o Messias prometido. Ele é o descendente de Abraão, o rei eterno da linhagem de Davi, o mediador da nova aliança, e é aquele que em sua segunda vinda estabelecerá o reino de Deus em sua plenitude, restaurando Israel e abençoando todas as nações. É como um quebra-cabeça gigante, onde cada peça tem seu lugar. E a volta de Jesus, como ela vai acontecer, vai ser algo discreto, tipo um piscar de olhos e pronto. De jeito nenhum. A segunda vinda de Jesus será um evento glorioso e visível a todos. A Bíblia descreve esse momento de forma épica, com Jesus descendo dos céus com poder e majestade, acompanhado de seus anjos e dos santos ressuscitados. Uma cena digna de Hollywood, mas muito mais real e impactante. E essa volta vai acontecer em uma única etapa, tipo um passe de mágica. Hoje pode esperar algo mais gradual. Analisando as Escrituras, a gente consegue identificar 3 etapas distintas na segunda vinda de Jesus. Primeiro, ele aparece nas nuvens como um relâmpago que corta os céus, para que todo olho o veja. Em seguida, ele desce à terra, marchando como um guerreiro vitorioso, libertando Jerusalém do cerco dos exércitos inimigos. E por fim, ele entra triunfante na Cidade Santa, sendo aclamado como rei pelos que os esperavam. Que momento épico, só de imaginar já me arrepio. E o que acontece com a gente? Os santos. Durante esse processo todo, a gente fica flutuando ao lado de Jesus, batendo um papo celestial. Na verdade, a Bíblia nos diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E os que estiverem vivos serão transformados, recebendo corpos glorificados. E juntos subiremos ao encontro do Senhor nos ares, para em seguida descermos com o Rei à terra e participar do seu reino. Caramba, quanta emoção para episódio só. Mas calma, pessoal, ainda temos muito que explorar nesse universo da escatologia. Para não perder nenhum detalhe, fiquem ligados na parte 2 de nossa jornada, onde vamos desvendar ainda mais mistérios sobre o fim dos tempos. Até a próxima. Pois é. É realmente incrível como a história de Israel, a volta de Jesus e o plano de Deus para a humanidade se entrelaçam de forma tão complexa e, ao mesmo tempo, tão harmoniosa. É como uma sinfonia, né? Cada instrumento, cada nota contribuindo para a beleza da obra completa. E por falar em Israel, vimos que um dos sinais mais impressionantes do fim dos tempos é o retorno dos judeus para a Terra Prometida depois de séculos de dispersão. Como a gente pode interpretar esse evento histórico à luz das profecias? Olha, o retorno de Israel para sua terra em 1948, após quase 2.000 anos de exílio, é sem dúvida um cumprimento extraordinário das profecias bíblicas. Ezequiel 37 descreve esse retorno como um verdadeiro milagre, comparando a ressurreição de ossos secos. É um marco que sinaliza uma nova era para o povo judeu e para o mundo.
É como se o relógio profético tivesse dado um start, né? As peças se encaixando no tempo certo, apontando para a iminência da volta de Jesus. Exatamente. E não podemos esquecer da retomada de Jerusalém em 1967, outro evento crucial que abre caminho para o cumprimento das profecias. Zacarias 12 nos diz que Jerusalém se tornará um peso para as nações, um ponto central de conflito e disputa. E a gente já vê isso acontecendo hoje, né? Jerusalém é a cidade da paz, no olho do furacão de tantas tensões e conflitos internacionais. Parece que o mundo está se preparando para o confronto final. Sim, a Bíblia nos alerta sobre o aumento do antissemitismo nos últimos dias e, infelizmente, já estamos presenciando esse crescimento em várias partes do mundo. É como se o diabo estivesse com as baterias recarregadas para tentar impedir a todo custo que Israel cumpra seu papel no plano de Deus. É assustador, mas ao mesmo tempo nos mostra que estamos no caminho certo. A oposição feroz é um sinal de que o plano de Deus está em ação e que a vitória final se aproxima. E como nós, como igreja, devemos nos posicionar diante dessa realidade? Devemos apenas observar os acontecimentos ou temos um papel ativo a desempenhar? A igreja precisa se posicionar ao lado de Israel em oração e apoio. Devemos rejeitar qualquer forma de antissemitismo, reconhecendo a importância de Israel no plano de Deus e lutando contra qualquer injustiça. Romanos 11 nos exorta a não sermos arrogantes em relação aos judeus, lembrando que a salvação veio deles e que Deus não os rejeitou. É o chamado à compaixão, ao amor e à justiça. A igreja precisa ser luz e sal no mundo cada vez mais tenebroso, estendendo a mão aos que sofrem perseguição e proclamando a verdade sem medo. E é importante lembrar que a salvação de Israel está diretamente ligada à volta de Jesus. Romanos 11:26 nos diz: "E assim todo Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades." Ou seja, a restauração completa de Israel, tanto espiritual quanto física, acontecerá com a volta gloriosa de Jesus. E que tipo de avivamento podemos esperar em Israel nesse tempo final? Vai ser só um grupo pequeno de judeus aceitando Jesus, ou podemos esperar algo mais grandioso? As Escrituras nos revelam que nos últimos dias haverá um grande derramar do Espírito Santo sobre Israel como nunca antes visto na história. Isaías 62:6-7 nos diz que Deus colocou vigias nas muralhas de Jerusalém que clamam dia e noite pela restauração da cidade, até que ela se torne uma cidade de louvor em toda a terra. Vigias que não se calam, intercedendo pela salvação de Israel e pelo cumprimento das promessas de Deus. E esse clamor profético está ecoando em nossos dias, com muitos cristãos ao redor do mundo se unindo em oração por Israel. Sim. E não podemos esquecer de Zacarias 12:10, que profetiza o momento em que Deus derramará sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de súplicas. Eles olharão para aquele a quem traspassaram e se lamentaram amargamente. É a imagem do arrependimento nacional de Israel, reconhecendo Jesus como o Messias que rejeitaram. Que momento poderoso! E tudo isso culminará com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, como profetizado em Mateus 23:39, quando finalmente o povo judeu o aclamará como Messias. Exatamente. E nesse momento, o reino de Deus se estabelecerá em sua plenitude, com Jesus reinando em justiça e paz a partir de Jerusalém, a cidade do grande rei. Que dia glorioso será esse? É um privilégio podermos vislumbrar, através das Escrituras, a grandiosidade do plano de Deus para Israel e para toda a humanidade. Mas antes de chegarmos a esse clímax, ainda precisamos entender um pouco mais sobre o que nos espera durante a grande tribulação. Como já vimos, será um período de intensa perseguição e sofrimento, mas também de grande manifestação do poder de Deus em favor dos seus escolhidos. E por falar em poder de Deus, o que podemos esperar da igreja nesse período? Seremos apenas vítimas indefesas ou Deus nos equipará para enfrentar os desafios? Essa é a pergunta que não quer calar. Será que a gente vai ter que enfrentar tudo isso de cara limpa? Ou Deus vai dar pra gente um upgrade para encarar essa batalha? Pode ficar tranquilo. Deus não nos abandonará jamais. Ele nos dará força, coragem e sabedoria para atravessarmos a grande tribulação. Em Apocalipse 12:11, vemos que o povo de Deus vence o acusador, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Ou seja, seremos revestidos do poder de Deus, proclamando a verdade com ousadia, mesmo diante da morte. Que exemplo inspirador de fé e coragem. É como se a gente tivesse um escudo divino contra as forças do mal. Exatamente. E não podemos esquecer dos dons espirituais, que serão intensificados nesse período, como profetizado em Joel 2:28-32. Deus derramará o seu espírito sobre toda a carne, e jovens e velhos profetizarão, terão sonhos e visões. Imagina só, uma igreja em chamas, movida pelo Espírito Santo, operando sinais e maravilhas, proclamando a mensagem do Evangelho com poder e autoridade. Que tempo extraordinário nos espera! E no meio de toda essa turbulência, Deus também manifestará a sua proteção sobrenatural sobre a sua igreja. Apocalipse 7:3 nos fala sobre um selo que Deus coloca na testa dos seus servos, protegendo-os da ira divina que será derramada sobre a terra. Um selo de proteção, um escudo divino contra as forças do mal. É como se Deus estivesse dizendo: não temais, pois eu estou convosco.
Não vos assombreis, pois eu sou o vosso Deus. Eu vos fortaleço e vos ajudo, e vos sustento com a destra da minha justiça. Exatamente. Deus estará conosco em cada passo, nos guiando, nos sustentando e nos dando a vitória. Mas é importante lembrar que a grande tribulação não será um passeio no parque. Haverá momentos de dor, de perda, de perseguição. Mas em meio a tudo isso, a graça de Deus nos será suficiente e a sua presença nos consolará. É como Paulo escreveu em 2 Coríntios 4,17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Os sofrimentos que enfrentaremos aqui serão insignificantes comparados à dor que nos aguarda na eternidade. E essa esperança que nos impulsiona, que nos dá força para prosseguir, mesmo quando tudo parecer perdido. A certeza de que a vitória final pertence a Jesus e de que, em breve, estaremos com Ele para sempre, desfrutando da plenitude do seu reino. Que dia glorioso será esse, mas ainda temos algumas peças do quebra-cabeça para encaixar. Que tal nos aprofundarmos um pouco mais nos detalhes da grande tribulação e entendermos como ela se desenrolará? Tipo, como se a gente tivesse um roteiro detalhado dos eventos que vão acontecer. Com certeza. A grande tribulação não é apenas um período de sofrimento aleatório, mas um tempo com eventos específicos, orquestrados por Deus para cumprir seus propósitos. E o livro do Apocalipse nos dá um roteiro detalhado desses eventos, né? É como se a gente tivesse um mapa das últimas etapas da história. Exatamente. E um dos pontos mais marcantes desse roteiro é a atuação do anticristo, a figura sinistra que personifica a rebelião contra Deus e a perseguição à igreja. O anticristo, o grande vilão da história. Mas quem é este personagem? É um ser demoníaco, um líder político carismático, um falso profeta? A Bíblia dá alguma pista? A Bíblia nos dá algumas pistas sobre a identidade do anticristo, mas também nos alerta para não ficarmos obcecados em decifrar todos os detalhes. O importante é entendermos seu papel no plano de Deus e nos prepararmos para o que está por vir. E qual é o papel do anticristo no fim dos tempos? Ele apenas causará caos e destruição ou tem um propósito específico na orquestração divina? O anticristo será um instrumento de Satanás para enganar as nações, promovendo um sistema global de controle e perseguição, que culminará com a exigência de adoração a ele próprio. Em 2 Tessalonicenses 2,4, Paulo descreve como o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Caramba, que audácia! Sentar-se no templo de Deus exigindo adoração é o cúmulo da blasfêmia. E esse ato de sacrilégio marcará o início da grande tribulação, como Jesus mesmo alertou em Mateus 24,15. Quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. É um sinal claro, um alerta para que a igreja esteja vigilante e preparada para os tempos difíceis que se aproximam. E durante a grande tribulação, o anticristo vai usar de todo o seu poder para perseguir a igreja, implementar um sistema global de controle e levar a humanidade à ruína, certo? Sim, mas ele não agirá sozinho. Terá aliados poderosos, um sistema bem estruturado para propagar suas ideias e impor sua vontade. Então a gente pode esperar tipo uma quadrilha do mal, né? Com o anticristo como chefão e outros personagens sinistros agindo nos bastidores. Exatamente. A Bíblia nos fala sobre o falso profeta, um personagem que se alia ao anticristo operando sinais e maravilhas para enganar as pessoas e levá-las a adorar a besta. Sinais e maravilhas para enganar. É a inversão daquilo que Deus faz para abençoar e libertar. É como se eles usassem o poder de Deus para o mal. Exatamente. O falso profeta usará de todo o seu poder de sedução para manipular as massas, criando uma falsa imagem de paz e prosperidade, enquanto por trás da máscara se esconde a tirania do anticristo. É como aquelas propagandas enganosas, né? Que prometem mundos e fundos, mas no final entregam gato por lebre. É uma armadilha perigosa, um engodo que levará muitos à perdição. Mas me diz uma coisa, Deus não vai permitir que o anticristo e seu falso profeta triunfem para sempre, né? Haverá um ponto final para essa tirania. Com certeza. A Bíblia nos assegura que o reino do anticristo será destruído pela volta gloriosa de Jesus. Em Apocalipse 19,19 de 9 e 21, vemos a besta e o falso profeta sendo lançados no lago de fogo e seus exércitos sendo derrotados pelo exército celestial. Que cena! A justiça de Deus prevalecendo sobre a maldade. E nesse momento, o reino de Deus se estabelece de vez com Jesus reinando para sempre em justiça e paz. Exatamente. É a vitória final do bem sobre o mal, da luz sobre as trevas, da vida sobre a morte. Uau! É de arrepiar. E essa vitória não é apenas por um grupo seleto, mas para todos os que crerem em Jesus e o aceitarem como Senhor e Salvador, certo? Sim. É um convite à esperança, um chamado à fé, uma promessa de vida eterna para todos os que se achegarem a Deus com sinceridade de coração. E é por isso que o estudo da escatologia é tão importante, né? Ele nos desperta para a realidade da volta de Jesus, nos impulsiona a viver em santidade, nos enche de esperança em meio às tribulações do mundo. É como se a gente tivesse uma visão panorâmica da história, entendendo o propósito de Deus do começo ao fim. Concordo plenamente. Conhecer o fim da história nos ajuda a viver o presente de forma mais significativa.
com os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E essa jornada de descoberta e aprendizado nos leva a um novo patamar de intimidade com Deus, nos capacitando a sermos luz e sal neste mundo, enquanto aguardamos ansiosamente a volta gloriosa do nosso Rei. Verdade, é impressionante como a narrativa bíblica, desde Gênesis até Apocalipse, aponta para esse grandioso desfecho, essa culminação da história onde o bem triunfa sobre o mal, a justiça prevalece, e a glória de Deus se manifesta em sua plenitude. É como um grande épico, né? Cheio de suspense, drama, ação e romance. Mas com o final feliz garantido, onde o bem vence, o amor triunfa. E nesse final feliz, a Igreja, a Noiva de Cristo, tem um papel central, reinando com ele por toda a eternidade. Reinar com Cristo, que privilégio incrível. Mas me explica uma coisa. O que a gente vai fazer exatamente durante esse reinado milenar? Vamos só descansar e curtir a glória celestial ou teremos responsabilidades e missões a cumprir? O milênio não será apenas um período de descanso e deleite, mas também de trabalho e serviço. Apocalipse 20.4 escreve os santos, assentados em tronos, e foi-lhes dado o poder de julgar. Seremos corregentes com Cristo, participando da administração do seu reino e da expansão da sua justiça e paz por toda a terra. Nossa, que responsabilidade! Julgar as nações, governar com sabedoria e justiça. Parece que vamos ter um curso intensivo de administração pública celestial, hein? Com certeza. Mas não se preocupe, Deus nos capacitará para essa missão. Teremos acesso à sua sabedoria infinita, à sua justiça perfeita e ao seu amor incondicional. Ufa! Que alívio! Saber que nem estaremos sozinhos nessa empreitada, mas guiados e sustentados pelo próprio Deus. Mas me diz, quem mais vai estar presente no milênio? Além dos santos ressuscitados, a Terra vai ser repovoada por uma nova geração de humanos. Sim, a Bíblia indica que haverá pessoas que sobreviverão à grande tribulação e entrarão no milênio. Isaías 65.20 diz: Não haverá mais nela nem que viva poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Porque o menino morrerá de 100 anos e o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Então a vida humana vai continuar seu curso natural, com nascimentos, crescimento e envelhecimento, mas com uma qualidade de vida muito superior à que a gente conhece hoje. Exatamente. A maldição do pecado será removida, a natureza será restaurada à sua plenitude e a paz reinará sobre a terra. Será um tempo de prosperidade, harmonia e alegria, como Deus sempre desejou para a sua criação. É como se a gente voltasse ao Jardim do Éden, um paraíso onde a glória de Deus se manifesta em tudo. E o diabo? Onde ele vai estar durante o milênio e vai tirar umas férias prolongadas lá no inferno. Segundo Apocalipse 20.2.3, Satanás será preso por 1000 anos, lançado no abismo e selado para que não engane mais as nações. Ainda bem. Que alívio saber que o inimigo vai estar neutralizado sem poder causar mais dor e sofrimento. Mas e no final do milênio, o que acontece? E viveram felizes para sempre. A história não termina aí. Apocalipse 20.7.10 revela que após os 1000 anos, Satanás será solto por um tempo para tentar, mais uma vez, enganar as nações. Ele vai juntar um exército para lutar contra os santos, mas será derrotado e lançado no lago de fogo para sempre. Que reviravolta. Mas por que Deus permitiria que Satanás voltasse a agir depois de 1000 anos de paz e harmonia? Qual o sentido disso? É um mistério que as Escrituras não explicam completamente. Mas podemos entender que Deus, em sua soberania, permitirá esse último ato de rebelião para demonstrar, de uma vez por todas, a natureza perversa do mal e a fidelidade do seu povo. É como se fosse um teste final. A prova definitiva que separa os fiéis dos infiéis, os que amam a Deus dos que se rebelam contra ele. Exatamente. E depois da derrota final de Satanás, acontece o juízo final, descrito em Apocalipse 20.11-15. Todos os que morreram, grandes e pequenos, se apresentarão diante do trono de Deus e serão julgados de acordo com as suas obras. O juízo final. O momento da verdade. É de arrepiar só de pensar. E qual será o destino dos que forem condenados nesse julgamento? Apocalipse 21.8 diz: Mas, quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte irá no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. A segunda morte, a separação eterna de Deus. O sofrimento sem fim. É um destino terrível. Mas é a consequência justa para quem rejeitou o amor e a graça de Deus. E para os que forem salvos, a Bíblia reserva um futuro glorioso, descrito em Apocalipse 21 e 22. Deus criará novos céus e nova terra, onde não haverá mais morte, nem tristeza, nem dor. Novos céus e nova terra. A restauração completa da criação, a vitória definitiva da vida sobre a morte. É a realização do sonho de Deus para a humanidade. E a cidade santa, a Nova Jerusalém, descerá do céu, adornada como uma noiva para o seu esposo, e Deus habitará com seu povo para sempre. Imagem linda. A Nova Jerusalém é a morada eterna dos santos, onde a glória de Deus ilumina tudo e todos. É o paraíso que a gente sempre sonhou. E ali no centro da cidade estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os salvos servirão dia e noite. E não haverá mais noite, pois a glória de Deus os iluminará,
e o cordeiro será sua lâmpada. Chegamos ao ponto alto da história, o ápice da glória, a realização completa do plano de Deus para a humanidade. É emocionante só de imaginar. E esse futuro glorioso está reservado para todos os que creem em Jesus, o aceitam como Senhor e Salvador e vivem em obediência à sua palavra. É um convite que a gente não pode recusar. Uma promessa inabalável, uma esperança que nos impulsiona a viver o presente com os olhos fixos na eternidade. E a mensagem de escatologia essencial do Vitor Vieira continue a ecoar em nossos corações, nos motivando a buscar a Deus com mais intensidade e a viver como verdadeiros cidadãos do reino. E você que acompanhou a gente até aqui, não se esqueça de deixar seu comentário, compartilhar esse episódio com seus amigos e continuar ligado no Fé em Letras para mais mergulhos profundos em temas que nos aproximam de Deus. Até a próxima!